Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou aqui com vocês numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. Nós temos lives sobre saúde desde o começo da pandemia de Covid-19 para poder conversar sobre diversos temas, áreas e interfaces da saúde com diversas ciências humanas, sociais. E hoje nós vamos conversar sobre o paciente experto e as dinâmicas entre internet e saúde. Mas antes, né, eu convido vocês a conhecerem a nova Memória da Eletricidade. Como vocês sabem, a Memória é uma instituição criada há 33 anos para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Né, da informação ultraveloz e da hiperconectividade que estamos vivendo, a memória lança o seu novo posicionamento estratégico, alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o passado, o presente e o futuro. Neste momento, nossos acervos deixam de ocupar exclusivamente o espaço físico e estão acessíveis também no espaço digital. No nosso site é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Você poderá conhecer o nosso portfólio, os serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor pelo site www.memoriadaeletricidade.com.br. É um prazer para mim receber hoje meu colega de Fiocruz, professor André Pereira Neto, que há muitos anos já pesquisa esse tema das relações entre internet e saúde, e particularmente das questões da relação médico-paciente, o paciente experto, expert. O André, ele possui graduação em História pela Pontifícia Universitária Católica do Rio, pela PUC-Rio, mestrado em História na Sorbonne Nouvelle e em Paris, 3. O doutorado dele foi em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fez pós-doutorado em Sociologia da Saúde na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é pesquisador da Fiocruz já, né, há mais de 20 anos e vem trabalhando atualmente com temas relacionados com internet, saúde e sociedade, o impacto da internet na relação médico-paciente, a avaliação da qualidade da informação em sites de saúde, a abordagem etnográfica no estudo da internet e das redes sociais. Para nós aqui, hoje, é um prazer receber o professor André Pereira Neto para conversar sobre internet e saúde, as relações médico e paciente, o impacto que a internet tem nisso. Mas antes, eu tenho já uma pergunta de antemão para o André, para começar. E quem quiser fazer algum tipo de pergunta pelo bate-papo no Instagram, pode fazer, que eu encaminho para o André enquanto a gente estiver conversando. Mas, de antemão, como que um historiador foi parar nos estudos sobre a internet, né? Hoje a gente vive no campo das humanidades, né, toda uma discussão sobre as humanidades digitais, a importância da internet e dos processos digitais no estudo das ciências humanas, né, seja na história, na antropologia, na comunicação, mas você começou a estudar isso há muito tempo, né? Como é que foi para você naquele momento essa passagem aí da história, ou se não foi uma passagem, né, para esses estudos da internet? Bom dia, amigos. Bom dia, Igor. Bom dia quem está nos assistindo agora. Antes de mais nada, queria agradecer o convite do meu colega, professor Igor Sacramento, por estar aqui nesse momento compartilhando algumas ideias nossas a respeito de um tema bastante
palpitante, bastante controvertido, bastante instigante, que é esse tema da internet, dos impactos da internet na vida social, particularmente na saúde, especificamente na relação médico-paciente. Para responder essa pergunta inicial do meu colega Igor, eu preparei, coincidentemente, uma apresentação que eu vou pedir aí para ela entrar no ar, e que eu acho que ajuda a responder essa pergunta, né? Então, eu sou André Pereira Neto, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz desde 1889, quer dizer, fiz 30 anos de Fundação Oswaldo Cruz, e tenho 23 anos que concluí meu doutorado. Eu, em geral, Igor, quando começo a falar sobre o meu tema, eu apresento esse quadro. E eu convido quem estiver nos assistindo a mandar agora uma mensagem para nós, para dar uma ideia de quem é o autor desse quadro. Eu vou começar a dar algumas pistas para vocês. Em primeiro lugar, esse quadro foi pintado no final do século XIX, 1897, para ser mais preciso. É um quadro como os quadros do final do século XIX, ou muitos quadros do final do século XIX, em que o autor, o artista, procura retratar com detalhes um momento da vida humana, né? Então, você tem aí uma paciente deitada no leito, um senhor que toma o pulso com a mão esquerda e com a mão direita segura um relógio, possivelmente um relógio de algibeira, como se dizia antigamente. Do outro lado do leito, uma freira estende com uma xícara, uma taça na mão direita, e na mão esquerda um bebê, uma criança de colo, né? Então, a gente pode constatar aí a completa submissão da paciente à autoridade profissional médica. A gente pode constatar aí também o precário uso de tecnologias que estão à disposição do médico, não é? E a condição de submissão e de complementariedade da freira, depois enfermeira, do outro lado do leito, junto com a criança e trazendo uma xícara de chá, talvez, uma água. Na parede, ao fundo, sobre o leito, você tem um símbolo que possivelmente poderia ser comparado a um símbolo cristianismo. Nós podemos imaginar que essa cena tenha sido pensada dentro de um hospital ou de uma instituição católica, como eram as instituições de saúde, né? Os asilos, como se chamava na época, que guardavam pacientes em vias de morte. O hospital, no final do século XIX, era uma antessala da morte, né? Não era um lugar da regeneração ou da recuperação ou da vida, era o local da antessala da morte. A janela fechada pode nos sugerir, ali ao lado direito da tela, uma janela marrom fechada, pode nos sugerir outros profissionais que talvez estivessem do lado de fora desse ambiente, querendo ocupar o lugar do médico. Essa breve exposição que nós fizemos, ela foi tema da minha tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado foi publicada pela editora Fiocruz com o livro Ser Médico no Brasil, o Presente no Passado, né? Nessa tese de doutorado, eu analisei um congresso médico realizado em 1922, na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Em 1922, agora vai completar o bicentenário da independência, mas em 1922 foi o centenário da independência do Brasil. E na capital da República foi organizada a Exposição Internacional alusiva ao centenário da independência do Brasil. Ainda hoje, a cidade do Rio de Janeiro tem algumas marcas desse evento. Por exemplo, foi demolido o Morro do Castelo. Existia um morro no centro da cidade do Rio de Janeiro, que era chamado Morro do Castelo. Hoje não existe mais, mas ele foi demolido
para a organização da exposição do centenário da independência em 1922. Hoje em dia, inclusive, quem vier aqui ao Rio, ou quem mora aqui no Rio, tem várias linhas de ônibus que fazem ponto final Castelo. E pouca gente sabe que esse ponto final Castelo, esse castelo e nem o morro do castelo não existem mais, mas o ponto final do ônibus continua existindo. É o ponto final do ônibus Castelo. Nessa área que foi aterrada pela demolição do Morro do Castelo, vários prédios foram construídos, entre eles o do Museu da Imagem e do Som, o da Academia Brasileira de Letras, que sobreviveram ao tempo. E dentro desse contexto do centenário da independência, foi organizado um congresso. Esse congresso chamou-se Congresso Nacional dos Práticos. Esse Congresso Nacional dos Práticos reuniu aquilo que eu denominei como sendo a elite médica. A elite médica brasileira esteve presente no Congresso Nacional dos Práticos. E o que era a elite médica brasileira? A elite médica brasileira eram exatamente os médicos que hoje são nomes de rua, praça, hospital do Brasil inteiro. Moncorvo Filho, Juliano Moreira, Miguel Couto, enfim, Oscar Osório, Miguel Osório de Castro, enfim, vários médicos, o próprio Carlos Chagas, estiveram presentes nesse congresso. E nesse congresso, os médicos estavam preocupados, muito preocupados, com duas coisas que estavam acontecendo no início do século, na virada do século XIX para o século XX. Né? Nós estamos em 1922, né? Estávamos já no início do século XX. Dois eventos estavam pressionando, interferindo na tradicional relação médico-paciente. Essa que é retratada nesse quadro, onde o médico tem plena autonomia, tem total autoridade, né? E tem um prestígio em relação a tudo que o circunda, tanto ao paciente, quanto à sociedade, quanto à freira. Né? Quais eram os dois problemas que eles viviam? Um dos problemas estava relacionado com a tecnologia. O quadro retrata que o médico tem acesso a essa pequena tecnologia, se comparada com as tecnologias que vieram depois, não é? E muitos médicos já diziam que a anamnese deixaria de ser uma anamnese calcada nas subjetividades e passaria a ser uma anamnese calcada pelo exame diagnóstico da tecnologia, oferecido pelas tecnologias. Eles diziam que isso seria o fim da profissão médica. Se o médico ficasse dependendo das tecnologias para dizer o que o paciente tem, a profissão médica perderia o prestígio e a autoridade e a autonomia que tinha até então. Esse era uma polêmica, não quer dizer que fosse uma posição unânime. Haviam aqueles que defendiam de maneira clara e explícita a importância da tecnologia e argumentavam que a tecnologia do diagnóstico iria aumentar a autoridade médica. E existiam aqueles que diziam exatamente o contrário, que a tecnologia ia contribuir para a perda da autoridade, do prestígio da profissão médica. Esse era um tensionamento dentro da corporação médica, particularmente nessa elite que estava nesse evento. O segundo tensionamento foi exatamente o tensionamento relacionado com aquilo que eles chamavam de assalariamento. Em 1920, quer dizer, 2 anos antes desse congresso, o governo federal havia criado o Departamento Nacional de Saúde Pública. Esse Departamento Nacional de Saúde Pública, entre outras coisas, criava pela primeira vez na história do Brasil uma assistência médica pública e gratuita e universal. Quer dizer, ele é precursor, muito importante precursor daquilo que veio a ser depois o Sistema Único de Saúde. Né? Mas, no caso, o DNSP era exclusivamente para assistência médica. Né? Até então, a saúde pública oferecida pelo governo federal era, sobretudo, na área da medicina preventiva, das campanhas de vacinação, das fronteiras, dos imigrantes, dos portos, mas não era relacionada com a assistência. Então, aí você tem aí também um tensionamento. Alguns médicos diziam que se esse processo fosse levado à frente, os médicos ficariam empregados do Estado. E ao ser empregado do Estado, ao ser assalariado, o médico perderia a sua liberdade de determinar o valor da sua consulta.
essa ideia de liberal, de determinação do valor da sua consulta, era muito cara para muitos dos médicos que estavam nesse evento. Um outro aspecto era o aspecto da burocracia. O médico não teria autonomia para determinar a duração da sua consulta. Teria uma estrutura burocrática que iria dizer quantas pessoas ele teria que atender durante um determinado período de tempo. Então, essas limitações impostas por essa regulamentação oficial causavam uma certa contradição, uma certa crítica e debate muito acirrado dentro desse evento. É por isso que nós, no título da tese original de doutorado, é um título mais acadêmico, né? E no caso do livro, nós fizemos um título um pouco mais menos acadêmico, mais voltado assim, para um entendimento mais geral, como que esses debates travados em 1922, eles permanecem presentes no dia de hoje. Acontece que o tempo passou. O tempo passou e eu fui, em 2006, para os Estados Unidos para fazer meu pós-doutorado, e aí eu me dei conta, professor Igor, que havia entrado um rato na cristaleira, como eu costumo falar de maneira metafórica, enfim. Havia entrado um rato na cristaleira, que era qual? Era a internet. A internet, em 2006, já era um fenômeno muito grande. É claro que o acesso à informação é muito anterior a 2006, já desde a década de 70, a década de 80. Eu mesmo, em 83, quando eu estava na França, Igor, fazendo o meu mestrado, no bairro que eu morava numa cidadezinha próxima, dentro da grande região parisiense, e lá a prefeitura daquela cidadezinha nos ofereceu gratuitamente um aparelho que eles chamavam de Minitel. Minitel era uma espécie de um computadorzinho que você ligava na linha telefônica e você tinha ali cursos EAD, você tinha ali várias fontes de informação sobre várias coisas. Isso em 83, né? Então, esse crescimento do poder e do papel da informação na internet já vem de bastante tempo, não foi em 2006. Acontece que em 2006 eu nos Estados Unidos eu me dei conta disso de maneira absurda, né? Eu vi como isso era uma coisa avassaladora, né? E realmente resolvi, quando voltei dos Estados Unidos, até estava comentando com o Igor, eu fui ao meu último congresso de História. Os historiadores têm uma associação chamada Associação Nacional de História, que chama ANPU, e eu fui no último congresso da ANPU, se não me engano, 2008 ou 2007, pouco depois da minha chegada no Brasil. Eu voltei para o Brasil no final de 2006, dezembro de 2006, talvez 2007, 2008, e não me lembro, não me recordo exatamente a data. Foi quando eu fui nesse último congresso da ANPU em Fortaleza e me inscrevi para apresentar um trabalho sobre internet no GT de História do Tempo Presente. O GT é o grupo de trabalho que são subdivididos os congressos da ANPU. E nesse GT eu falei de internet e o colega que falou um tema muito contemporâneo, tão próximo ao meu em termos de tempo, foi um colega que falou sobre cultura na era Vargas. Então, o que era para mim tempo presente, para os meus colegas, é um tempo, no meu entender, bastante longínquo. Foi então que me deu assim, uma espécie de um vazio existencial muito grande, eu quase que caí nesse buraco aí que essa imagem apresenta, mas eu realmente consegui forças internas e apoio institucional também da Fundação Oswaldo Cruz para mudar completamente a rota da minha vida, e eu me transferi para a Escola Nacional de Saúde Pública, que é uma outra unidade da Fundação Oswaldo Cruz. Eu tinha estado durante 20 anos na Casa de Oswaldo Cruz, que é uma unidade voltada para a história e para a memória da saúde pública, né? Continua existindo a Casa de Oswaldo Cruz, com um periódico muito importante que chama Manguinhos, de História, Ciência e Saúde, com um programa de pós-graduação muito qualificado de História das Ciências da Saúde. Mas eu saí de lá e fui para a Escola Nacional de Saúde Pública e criei um laboratório de internet, saúde e sociedade, né? Nesse laboratório Internet, Saúde e Sociedade, eu quis desenvolver atividade de pesquisa, sobretudo preocupados com um problema, e a gente pode abordar ao final da nossa apresentação aqui, que é o problema da exclusão digital, né? Então, esse é um pouco a minha rota. Mas por falar
nesse período aí, né, nesse período desde 1922 até hoje, né, na verdade, aquele temor que os médicos lá do Congresso dos Práticos tinham de que as tecnologias iriam diminuir a autoridade e a eficácia da prática médica, ao contrário, elas aumentaram a eficácia e a autoridade da prática médica, seja nos diagnósticos, temos hoje tomografia computadorizada, ressonância magnética, quer dizer, hoje não é mais apenas o raio-x, existem uma quantidade enorme de exames diagnósticos que dão muito mais precisão ao diagnóstico, né? No campo cirúrgico, então, nem se fala, as cirurgias, né? Eu costumo dizer que meu avô morreu de câncer de próstata, porque na época do meu avô não havia como fazer cirurgia em câncer de próstata. O meu avô iria morrer se fizesse cirurgia. E meu pai fez a cirurgia de câncer de próstata, tirou a próstata e está vivo até hoje. Inclusive, hoje é o aniversário dele, 94 anos. Né? Então, aí as tecnologias que aumentam a eficácia e a autoridade. O assalariamento, de certa forma, restringiu a autonomia, mas, de qualquer maneira, o piso salarial para 20 horas para o médico é de 12.900, são 13 mil reais. Isso é uma campanha de 2016. Né? Então, eu não sei qual é o professor de história que ganha por 20 horas 12.900 reais. Então, esse é o piso, né, o básico, né, que é a luta da FENAM em 2016. Então, é meio controversa essa ideia de que o assalariamento teria restringido ou não a autonomia. Né? Agora, esse aí é o antigo diretor do National Health System da Inglaterra, e que eu uso ele como uma referência importante nas minhas falas, que se chama Muir Gray. Ele é um médico e para ele, nós estaríamos vivendo uma terceira revolução, a terceira revolução na saúde. A primeira revolução na saúde foi a revolução da saúde pública, sobretudo com a medicina preventiva, sobretudo com a ideia dos chamados determinantes sociais de doença, que é cara ao final do século XIX e início do século XX. A segunda revolução seria a revolução das altas tecnologias, que vocês presenciaram, que nós todos, de maneira ou de outra, presenciamos com a revolução da alta tecnologia médica, nos exames diagnósticos, nas cirurgias, né? E que agora existiriam, segundo ele, 3 forças revolucionárias: o conhecimento, a internet e o paciente. Então, nós estaríamos vivendo esse terceiro momento. E a gente, em geral, quando tem alguma dúvida, eu, o Igor, o Arthur, você que está nos assistindo, a primeira coisa que faz é entrar no Google, né? E quando você entra no Google, você obtém informação sobre saúde, né? E aí são informações são obtidas, porque você busca e encontra informação. Muitas vezes informações são produzidas. Eu, vocês, todos nós temos capacidade, temos algum tipo de domínio da tecnologia mínimo, podemos produzir informação, né? E informações são compartilhadas. Então, as informações obtidas, produzidas e compartilhadas nos levam a esse dilúvio de informação. São informações muito grandes, são informações incomensuráveis, que até hoje já se fala até em Big Data, em outras expressões assim. Né? E essas informações incomensuráveis estão interferindo decisivamente na relação médico-paciente. A relação que sempre foi assimétrica, em que o médico determina tudo e o paciente obedece ou segue, né? Passou a ser uma relação em que esse desequilíbrio, que é um desequilíbrio enfim, que remonta quase a Hipócrates, né? Ele hoje está em um processo de crise ou de redefinição, né? E que leva a ter o chamado expert patient. Expert patient é a expressão norte-americana, em inglês, que é o paciente expert, é o paciente especialista. Eu, por falta de uma palavra melhor, eu chamei de paciente informado. Mas ele é mais do que informado, porque ele domina um conhecimento fruto da experiência de viver a doença e fruto da vida dentro de ambientes virtuais, que faz com que ele tenha diferentes conhecimentos e chegue a rivalizar ou a contrapor o seu conhecimento com o conhecimento médico. Aí são as charges que foram publicadas aí recentemente, né? Essa senhora fala que o médico tem que saber
sobre muitas doenças, mas eu estou preocupada apenas com o que está errado comigo. Qual de nós dois é o expert? Né? Então, um pouco. E essa aqui é uma senhora que vai no consultório, vocês veem aí os olhos do médico já muito cansados, né, com olheira, deve ter passado a noite acordado, em vários plantões, num consultório, tem um computador ali do lado, e ela falou, e ela com as pastas de downloads, I'm sorry, doctor, but again I have to disagree. Então, ela discorda do médico. Então, esse fenômeno do paciente informado é que eu acho que está aí hoje na ordem do dia. Né? Então, essa foi um pouco a minha apresentação inicial para aquecer a nossa conversa, Igor. Não sei se contemplou as suas perguntas, ou então agora a gente pode conversar só para dar esse start, né? Aproveito aqui para apresentar meu e-mail, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, eu estarei à disposição, tá bom? Então, um pouco essa apresentação, voltamos aqui à câmera e aguardando aí com os comentários do Igor, não sei se satisfiz as curiosidades do Igor a respeito da minha carreira, né? E que eu mantenho, na verdade, eu mantenho o mesmo como core business, como se fala na linguagem de gestores aí, o meu assunto principal é a relação médico-paciente. Esse é o meu assunto principal. Só que a relação médico-paciente, hoje em dia, ela, se no início do século XX ela vivia em turbulência com as tecnologias do diagnóstico, em turbulência com assalariamento que ainda não havia se efetivado, como passou a se efetivar depois, hoje ela vive essa outra turbulência derivada da presença do expert patient. Né? Então, agora, eu acho que é sempre bom lembrar que isso não é um céu azul. Né? Existem resistências de diferentes ordens, né? E eu sou pessoa, como sou um historiador aí da Nouvelle Histoire, né? Como diz aí, da École des Annales, né? Tem as permanências, né? As permanências, tem as mudanças e tem as permanências. Né? Então, quais são as permanências? Por exemplo, eu acho que os jovens estudantes de medicina, os que estão entrando na faculdade de medicina, os que fazem medicina hoje em dia, eu acho que, em larga medida, ainda são educados numa ética da autoridade. Né? Vira e mexe, eu encontro com um menino, eu digo menino porque, enfim, eu com 62 anos, eu posso chamar os jovens de 30 anos de menino, porque são mais novos que meus filhos. Né? Então, os meninos fantasiados de médico, com a roupa branca, dizendo coisas, achando coisas, dando diagnóstico, dando coisas, né? Com uma autoridade quase que incontestável, como era aquele médico sentado ali ao lado do leito do paciente. Né? Então, eu acho que enfim, em geral, os médicos, quando encontram com o paciente informado, são poucos que fazem uma reação assim, confortável, confortante. Né? Ah, que bom, você trouxe essa mensagem, achou esse site, que interessante. Em geral, há uma repulsa. Não sei se você, Igor, já viveu isso, de ter algum médico que tenha reagido negativamente ao seu comentário ou não. Né? Então, esse é um problema que nós vamos viver, né? Esse das permanências, né? Que há uma cultura estabelecida nesse relacionamento entre médico e paciente, e agora o paciente informado faz força para que essa cultura se transforme, para que essa cultura mude. Mas a cultura, em geral, ou muitas vezes, ela não muda na mesma velocidade que outras dimensões da vida social. Era isso que eu queria falar assim para iniciar nossa conversa. E eu não sei se alguém postou aí o autor do quadro. Se alguém postou, me diga aí, Igor, que eu não estou vendo, que a pessoa que postar vai ganhar de brinde um livro meu. Eu tenho aqui um livro, vou mandar pelo correio para a pessoa. E eu faço sempre essa aula mostrando esse quadro, e, em geral, ninguém acerta. Vou dar já a pista. Ninguém acerta quem é o autor desse quadro. Ninguém acerta. O pessoal fala tudo, fala isso, fala aquilo, aquilo outro. Agora, ele foi pintado em 1897 por um pintor europeu, né? Não é norte-americano, nem latino-americano, nem africano, nem asiático, é um pintor europeu, né? E pronto. Latino. Pronto, então pronto, já melhorou agora, latino. Latino europeu. Vê se alguém deu alguma ideia, alguém deu algum chute aí, Igor?
Não, ainda não, André. Ainda não. Vamos ver Uhum. se alguém arrisca saber Pois é. quem é. Mas eu tenho primeiro, obrigado pela apresentação. Acho que foi bem elucidativa da sua trajetória, né? E das perguntas. E umas perguntas que permanecem, né? Ainda mesmo com as ela permanece, ela se desloca no tempo também, mas ela permanece, né, que é a relação médico-paciente, a autoridade, especialidade. E uma das coisas que chama atenção nisso é quando a gente pensa no paciente experto, ou especialista, ou expert, em geral, fica muito centrado na dimensão do que se falava muito do Dr. Google, né? Mas é muito mais do que isso, né? Pelo que você tá observando, né, nos seus trabalhos, é muito mais do que isso. E eu acho que também é muito mais do que isso na medida em que entra em cena na internet, né, especialmente na internet 2.0, etc., com as redes sociais digitais, com um processo de sociabilidade maior ainda, né, do que aquele que a gente tinha com blogs, por exemplo, então processo de interação maior ainda. Queria que você falasse um pouco é, dessa dimensão, dessa expertise, né? Que tipo de expertise é essa que se dá muito mais, né, do que em alguns casos, não em todos, muito mais do que a consulta a um site de busca, né, de informações. Ela se dá em outros níveis. Queria que você falasse um pouco disso. Claro. É, em geral, o Google ainda continua sendo o principal fonte de busca de informação. Agora, quando a pessoa tem, por exemplo, uma doença crônica, né, uma doença que ela vai ter que viver com essa doença durante a vida toda, praticamente, né, vai ter que reaprender a viver a vida tendo esse problema, tem surgido já há alguns anos, desde que o fenômeno da Web 2.0, que é a web compartilhada, que são os ambientes compartilhados, né, tem surgido vários ambientes, várias comunidades virtuais de doentes. E comunidades virtuais de tudo que você puder imaginar. Né? Uhum. É uma coisa impressionante. Tem comunidades virtuais de várias coisas. E eu tenho estudado essas comunidades virtuais, porque se de um lado eu estou preocupado com o problema do expert patient, esse problema do expert patient guarda íntima relação com aquilo que os americanos chamam de empowerment process, processo de empoderamento, né? Como que a informação promove ou incentiva ou facilita o processo de empoderamento individual ou coletivo. Então, há toda a discussão sobre empoderamento e a informação como um vetor favorecedor do empoderamento. E a informação que você busca na internet tem esse papel. Qual é o peso desse papel, se é muito, se é pouco. E a outra, que é uma discussão, a outra é a informação compartilhada em ambientes virtuais. E esse tem sido enfim, uma linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido bastante. E a última tese do doutorado que eu orientei foi sobre doentes renais crônicos. Né? Uhum. Então, a pessoa se Uhum. descobre, se é diagnosticada como doente renal crônico, fica absolutamente desesperada, acha que vai morrer semana que vem, né? Pela série de problemas derivados dessa doença que eu não conhecia, passei a conhecer porque a aluna é uma enfermeira que atendia pacientes com doença renal crônica numa sala de hemodiálise num hospital universitário, e ela começou a constatar que eles, na sala, quando faziam hemodiálise, eles conversavam sobre a conversa que eles tinham no Facebook. E ela começou a ver, pô, eles conversam mais no Facebook que na sala. Porque na sala eles ficam não sei quantas horas. No Facebook eles ficam o dia inteiro. Né? E aí foi que ela caiu a ficha na cabeça dela, e ela que estava fazendo doutorado no curso de enfermagem, trouxe essa problemática para a orientadora enfermeira ficou meio assim, sem saber como fazer, e acabou me convidando para a qualificação, e depois virei co-orientador da Juliane. Juliane, que foi me orientando de doutorado nesse trabalho sobre doentes renais crônicos, né? Juliane Filippetti.
hoje professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Santa Catarina, em Chapecó. E nós constatamos que existiam, por exemplo, dentro dessa comunidade virtual de renais crônicos, a gente pegou dentro de uma matriz weberiana, procuramos entender se existiam tipos ideais de lideranças, de líderes, de formadores de opinião dentro desse grupo, né? Então a gente começou a ver que existia um grupo de pessoas e de opiniões que eram mais do ponto de vista de um grupo de autoajuda, né? Como são os grupos de autoajuda, os narcóticos anônimos, e que sempre existiram, só que é um grupo de autoajuda virtual. A pessoa chega lá desesperada, chorando, angustiada, e aí tem sempre uma palavra de conforto e enfim, de ajuda, né? Um grupo que é um grupo muito vocacionado para o conhecimento, né? Porque a pessoa sai do consultório e aí o médico mandou tomar tal remédio. Aí ele fala isso no grupo, e aí o grupo vai e diz assim: não toma tal remédio, não. Tal remédio você fica enjoado, você fica não sei o quê. Melhor é tomar outro remédio, que é assim, assado, e toma. Antes toma um copo de leite. O outro colega do grupo orienta qual remédio não faz mal, tem o mesmo efeito, tem a mesma composição, mas que por alguma razão não dá as reações adversas que esse outro dá, né? Então, é o que eu chamo de conhecimento derivado da experiência. Quem sabe o mal que faz tomar o remédio tal é quem toma o remédio tal. Eu não tenho doença renal crônica. O Igor não tem doença renal crônica, então a gente não sabe qual é o mal que faz tomar o remédio para a doença renal crônica que o médico havia indicado, né? Então, aí começa a polêmica entre eles sobre como tomar o remédio, e aí o paciente chega na consulta e fala: eu ia tomar o seu remédio, mas o pessoal do meu grupo achou melhor tomar esse outro remédio assim, assado, né? E também tem desse grupo uns sujeitos que dominam mais o inglês, que dominam mais a internet, começam a visitar sites de Harvard, não sei de onde, dos Estados Unidos, não sei de que, e daqui a pouco trazem novos remédios que já estão autorizados nas agências americanas, trazem novos links de transplante de rim, e começa a trazer coisas e que o médico, em geral, não tem tempo, né, para ficar vendo isso. Aí você empodera mais ainda o paciente a respeito de novas terapias e procedimentos relacionados com doença renal crônica. E teria um terceiro grupo, que é o grupo das pessoas que lutam pelos direitos do renal crônico. O renal crônico tem direitos constitucionais. E o sujeito, quando se descobre doente renal crônico, ele não sabe quais são os direitos, como obter, o que tem que preencher, tem que levar papel para onde, fazer o quê, não sabe nada. Aí tem lá um grupo de sujeitos que orienta, faz download, manda o arquivo, manda não sei o quê, e aquilo que demoraria, sei lá, meses para o paciente ter o direito, demora dias, porque os colegas ajudam, vamos chamar assim, dentro do âmbito da civilidade, dos direitos de cidadania do doente renal crônico. Então, nesse caso do doente renal crônico, nós identificamos essas três possibilidades e que só podem ser realizadas da maneira que são realizadas, com a intensidade que são realizadas, com a abrangência. Esses grupos reúnem 3.000, 5.000, 6.000 pessoas. É uma coisa... E pessoas quase do Oiapoque ao Chuí, né? Entre do Maranhão, não sei o quê, Rio Grande do Norte, até o cantão lá do Rio Grande do Sul. Mato Grosso, Amapá, entre a gente do Brasil inteiro. É uma coisa muito, muito impressionante, né? Poderia também dar um exemplo de um outro caso, num outro sentido, Igor, que é o caso de um trabalho que a gente publicou, foi minha primeira dissertação de mestrado que eu orientei, que era no tempo do Orkut, né? No tempo do Orkut. Parece que está falando assim Queria te perguntar isso agora. 500 anos atrás. 500 anos atrás. No tempo do Orkut, parece que assim o tempo das calendas gregas, lá antes de Cristo, o tempo do Orkut. Porque as coisas são tão rápidas, né? Que o tempo do Orkut virou uma coisa longínqua. Mas no tempo do Orkut, gente, existia um negócio chamado Orkut, viu? Alô? Não existe mais. Mas no tempo do Orkut, existia um Orkut pró-Ana. O que é Orkut pró-Ana? Sim. Era um Orkut de meninas que cultuavam a anorexia como uma prática de saúde. Não era prática de doença, era prática saudável. E elas todas tinham um nickname, tinham um apelido, e elas ensinavam umas às outras como vomitar
e as pessoas, o pai, a mãe, ou o marido, ou o companheiro, que seja, ou a companheira, ou que seja, não perceber que ela tinha vomitado. Então, como é que eu faço para vomitar sem que ninguém perceba? Não, leva pasta tal, passa na gengiva. Então, as indicações todas a respeito da prática da anorexia. E aí tem a idolatria pelas referências de mulheres magras. Eu até não conhecia essa expressão, e o saboneteira. Sim, Saboneteira sim. é esse osso aqui que aparece quando você fica bem magro, faz a saboneteira. Então, o negócio é exatamente aí. Exatamente. O negócio delas era a profundidade da saboneteira. Então, isso é uma prática muito veiculada, era muito veiculada, acredito que ainda seja, de mulheres, de pessoas do sexo feminino, que cultuavam a anorexia como uma prática de saúde, mas não com a prática Uhum. de doença. Então, existem essas diferentes possibilidades aí. E André, isso que você está falando é muito interessante, né, para entender a cultura em múltiplas dimensões, né? Esse seu exemplo breve aí do pró-anas e pró-mias também, eu me lembro bem, Uhum. né? Tinha as pró-anorexias, anoréticas e pró-bulímicas, né? Pró-bulimia, né? Pró-anas e pró-mias, e é muito interessante isso que você está falando, porque isso tem impactos na cultura e na subjetividade, né? E na própria concepção e definição do que é saúde e doença, as fronteiras entre normal e patológico, né? Na dimensão do quanto que a internet e a mídia, de maneira geral, se introduz na vida dessas mulheres, sobretudo mulheres. Então, é interessante pensar relações de gênero, é interessante para pensar, né, as próprias configurações da subjetividade contemporânea, das relações de sociabilidade. Eu sei que talvez para muitos profissionais de saúde, estrito senso, assim, isso possa parecer uma questão de saúde pública gravíssima, e talvez seja, né? Mas eu queria também que você falasse um pouco desse ponto de vista da própria manifestação cultural, né? De como que essas redes possibilitam aí a construção, né, de grupos de autoajuda, inclusive daquilo, preconizando hábitos que não são considerados pelos normas de saúde pública, etc., como saudáveis, mas são interpretados e vivenciados, experimentados como tais, né? Talvez isso você falou, esse breve comentário que eu acho que é muito importante observar o quanto que a internet recoloca essas questões, né, de outras formas. Agora, existe um outro problema que eu acho que nós vivemos lá no nosso programa, lá de comunicação e saúde lá da Fiocruz, que é quando você recebe uma enfermeira, no caso eu era a Juliana, que é a autora da dissertação de mestrado sobre anorexia e bulimia, esse Orkut, é que ela era uma nutricionista. E para ela, corpo é massa corporal, não sei o que, menos, não sei o que. Corpo é isso aqui, ó. Para ela, corpo é isso. Corpo não é cultura. Então, para você primeiro mudar a ideia da Juliana, para ela começar a perceber que corpo é também cultura, e que corpo não é só massa corporal, MC, não sei, tem lá uma conta lá que as nutricionistas fazem, para ver se você está gordo acima do MC, tem uma conta lá que eles fazem. Isso já é um enorme desafio. Né? Enorme desafio. Né? Tanto que eu mencionei na minha apresentação que eu construí o laboratório Internet, Saúde e Sociedade, junto ao Centro de Saúde. Né? Uhum. Aqui na Fiocruz, aqui estou em casa, Freud explica. Na Fiocruz, né? Lá na Fiocruz, tem uma Escola Nacional de Saúde Pública, e nessa Escola Nacional de Saúde Pública tem um centro de atenção primária, que atende os moradores, aos 40 mil moradores das comunidades de Manguinhos. E já naquela época, já em 2006, 2007, já se apontava o problema da exclusão digital. A exclusão digital e aquilo que existe hoje em vários países do mundo, a formação do paciente informado.
o paciente informado como uma política pública do Ministério da Saúde da Inglaterra, da Espanha, da França e vários países do mundo. Existe uma política para a formação. Não é a formação porque o paciente vai para o Facebook ou porque o paciente individualmente entra num site. Não. É uma política. Você quer trabalhar prevenção ou tratamento da tuberculose, você vai formar pacientes informados em tuberculose. Quanto mais eles estiverem informados sobre tuberculose, aumentam as chances do autocuidado. E o autocuidado consciente, orientado, é o que todos nós queremos. Para que a pessoa, como acontece muitas vezes na tuberculose, toma o remédio, passa as primeiras semanas, fica bem, larga o remédio para lá. Aí daqui a pouco volta a tuberculose ainda mais forte ainda. Por quê? Porque ele não é um paciente informado. Então, eu criei esse laboratório, mas eu vou dizer a você, Igor, que eu sou meio visto assim, meio, o que esse cara está fazendo aqui? Porque, centro de atenção primária é para dar vacina, pesar o bebê, pré-natal, enfim, coisas estritamente clínicas. Não é para formar paciente informado. Né? E eu estou até num estágio anterior, eu estou na alfabetização digital, porque tem muitos moradores, que são quase todos população de baixa renda, quase todos com baixo letramento, né? Para aprenderem a mexer hoje no celular. Porque eles, hoje em dia, há 10 anos atrás, eles não tinham celular. Quer dizer, não havia celular do jeito que há hoje em dia. E também não tinha computador, porque há 10 anos atrás, computador tinha que ter cabo. E cabo não chegava na favela. Né? E o computador custava caríssimo. Então, a exclusão digital se confundia com a exclusão social pelo custo do acesso e o custo do aparelho. Hoje em dia, como ninguém mais compra aparelho de computador, de torre, e não tem mais acesso de cabo, é acesso Wi-Fi, e as várias mídias e os vários aplicativos migraram para esse aparelho aqui. Né? Então, agora, isso não diminui o problema da exclusão digital, porque os moradores de comunidade de baixa renda, muitos não sabem usar isso. Estamos, inclusive, com um problema grave hoje em dia, porque, por exemplo, essa contribuição que o governo federal está dando para pessoas de baixa renda para receberem R$ 600, tem que preencher um formulário online. E agora? Sim, sim. A pessoa não sabe nem abrir o computador, quanto mais preencher formulário online. A pessoa não sabe nem quase escrever e nem ler. Então, é um problema, porque agora tudo que se diz respeito à INSS, à Previdência, à aposentadoria, tudo passa pela online. E a pessoa é excluída digital, então ela está sendo quase que compulsivamente obrigada a se incluir digitalmente, senão ela fica sem receber os R$ 600. Então, agora, mesmo assim, ainda continua essa sensação que eu tenho de que eu sou assim, e o nosso laboratório fica assim meio, tem lá um negócio lá de internet, uma coisa assim meio, deixa lá, um negócio lá. Não é uma coisa que eu considero central na saúde pública do século XXI, que vamos chamar de alfabetização digital, e você acompanhou a dissertação da Nicole, né, no nosso programa, né, que é a literacia. Literacia é um pouco mais que alfabetização digital. A pessoa tem discernimento para saber mais amplo, para saber o que é certo, o que é errado, procurar fontes, ter uma educação para o uso das informações, para não cair aí nas ciladas que as fake news nos armam quase toda hora, ou todo minuto, enfim, permanentemente. Né? Não, desculpa. Não, fica à vontade. Essa questão que você coloca, né, da literacia, ela é muito importante, mas antes tem uma outra, né, de como que cada vez mais a inclusão digital ela está passando pela inclusão social, queiramos ou não, né? Queiramos ou não, a inclusão, né, social está passando pela inclusão digital. Fica muito claro, né, no uso de aplicativos, ou para apostadoria, ou para benefícios do governo, ou para, né, e que muitas das filas que estamos observando atualmente tem a ver em parte com má funcionalidade dos aplicativos, sim, mas em grande parte também
com a falta de manejo mesmo das pessoas que precisam, que não têm autonomia, né? Isso que você está falando, que você falasse um pouco da importância que há na autonomia, né? A gente tem agora 5 minutos, né? A importância, você falar um pouquinho da importância da autonomia nesse, Porque nesse essas contexto. pessoas que frequentam o nosso laboratório, Igor, em geral, têm mais de 50 anos, a maioria mulheres, maioria que não concluíram a primeira parte do ensino fundamental, tá certo? E a maioria que não frequenta a escola há 30 ou 40 anos, tá certo? E pessoas que têm baixíssimo letramento são excluídas sociais porque têm baixíssimo letramento, né? Os excluídos sociais, em geral, têm baixíssimo letramento. Além disso, trabalharam sempre com atividades muito físicas, em geral, donas de casa, empregadas domésticas, operárias aposentadas, né? Então, a mão não é uma mão com muita habilidade, flexibilidade para poder manusear com delicadeza os vários botõezinhos que tem na tela do celular, né? Também problema de visão, né? Não conseguem ver também. E também não tem dinheiro para comprar um óculos. Então, são problemas assim extremamente mundanos, né? Que é o baixo letramento, o problema de coordenação motora, muitas vezes tremor essencial, ou a mão já dura de trabalho físico brutal, muito bruto, e também problemas de visão, né? Então, para você incluir, sem contar problemas de ordem cognitiva, né? E de memória. Você juntar isso tudo, você tem aí um grande desafio de inclusão digital. Nesse sentido, você tem toda a razão de que a inclusão, eu dizia antigamente que eu não, boa parte da literatura, e eu também concordo com ela, afirma que a exclusão digital é uma metáfora da exclusão social, né? Uma outra maneira de você falar a Uhum, mesma coisa, né? uhum, Você falar a mesma coisa de outro jeito, né? Quem são os excluídos? E aí você for ver, existem já, quem estiver interessado nesse assunto, vários mapas no mundo onde se concentram as populações mais excluídas digitais. São nas partes pobres do planeta, né? Na África, em várias partes da Ásia, da América Latina, no Brasil, são nas partes pobres do Brasil. São nas regiões e, coincidentemente, também são também as regiões onde os conglomerados de telecomunicações não estão interessados em disponibilizar acesso, né? Então, uhum, você ter acesso em Manguinhos é uma coisa, você ter acesso em Copacabana é outra coisa. Copacabana você tem acesso fácil, porque você tem tem quem compre o que a internet tem para vender, né? Enquanto que nessas outras regiões não tem quem compre, porque as pessoas que moram nessas regiões não têm dinheiro para comprar nada, mal têm dinheiro para se alimentar, né? Então, aí entra um outro problema, que é a exclusão social derivada desse pool de empresas que têm um domínio sobre o acesso. Aí a gente começar a trabalhar um outro tema, que eu acho que vale uma outra reunião nossa aqui, né? Sobre os problemas relacionados com a gestão da informação, com a gestão do acesso, né? Com o marco civil na internet, que já começa a entrar nesse assunto sobre os direitos ao acesso, né? A bandeira que já virou até antiga, se você quiser, entender o acesso à informação através da internet como direito de cidadania, né? O deputado Molon esteve à frente de todo o processo, né, de regulamentação do Marco Civil. É uma pessoa que fala muito bem, que tem muita clareza sobre isso, muito melhor que eu. Um dos cursos que nós demos lá no PPGIX, nós trouxemos o deputado Molon para falar, esteve conosco na sala para explicar esse problema, que é um problema já virou de economia política do direito ao uhum. acesso à informação, né? Que faz com que muitas pessoas sejam excluídas porque não têm dinheiro para pagar o acesso ou moram em locais onde o acesso não chega, porque quem mora nesses locais são pessoas que não têm dinheiro. Então, junta as duas coisas, né? Acho que é isso, Igor. Não sei se vamos fazer mais alguma pergunta, alguma André, coisa. não, tá ótimo assim, a gente já está no finalzinho Alguém da nossa mandou aí, ninguém conversa. perguntou nada, não vou dar o livro para ninguém, então.
Não, ninguém mandou nada. Fizeram só uma pergunta se tem algum site onde publica essas informações sobre os mapas de exclusão. Eu me lembro da FGV, que fazia esses estudos, né, de exclusão digital, mas se você lembrar de algum outro onde tem essas informações, eu me lembro dos estudos da FGV, do Centro de Políticas Sociais da FGV, foi que eu me lembro, que fazia esse mapa da exclusão digital no Brasil. Não sei se continua, não sei se é continuado. Não, chama, em inglês, pessoal, chama Digital Divide. Então, se vocês colocarem no Google Digital Divide, vocês vão encontrar muita coisa que é a exclusão digital. D-I-V-I-D, Divide. Se vocês colocarem Digital Divide, vocês vão encontrar... Standard, tem a Universidade de Stanford, aqui achei. Statistic, Internet World Stats. Internet World Stats. Internet Mundo Stats é a abreviação de estatística. Uhum. Você tem ali incontáveis gráficos, mas esse é um assunto que o mundo também acompanha de muito, muito perto, sobre a evolução e a diminuição da exclusão digital. Porque você vai ter a exclusão digital dentro desse ponto de vista do direito ao acesso, aonde chega, onde é que não chega, o sinal, e quanto custa o acesso, se é caro, se não é caro, o que se faz com a informação, a questão da privacidade da informação que se disponibiliza. Esse é um problema. E o outro problema é o problema dessas pessoas que têm acesso, têm dinheiro para ter o acesso, mas não sabem mexer. Não sabem mexer com essas tecnologias e cada vez mais estão sendo obrigadas a mexer, senão não recebem os direitos que elas têm a respeito, por exemplo, de aposentadoria, a respeito de, agora, auxílio às pessoas desempregadas com a Covid, por aí vai. Né? Bom, André, sim. Muito obrigado. A gente está agora finalizando e para não perder e ser sugado pelo Instagram, a gente vai terminar, mas a live vai ficar disponível em breve no canal do YouTube, da Memória da Cidade. Agradeço a todos e a todas que participaram, né, participaram conosco, e espero que em breve a gente possa fazer uma nova conversa, que essas relações internet e saúde rendem muitos papos, né? Obrigado, André, mais uma vez. Eu agradeço a você, Igor, o convite, estou à sua disposição para novas conversas, novos papos, e a todos um bom dia e vamos em frente. Coragem que o Covid vai passar.